Vamos lá, bom dia a todos. Eu sou a professora Rosaline Mota, chefe aqui do Núcleo de Telesaúde. Na verdade, a nomenclatura até mudou, agora é a Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, que está ligado diretamente à gerência, de ensino e pesquisa na pessoa do Dr. Fernando Guimarães. Bom, hoje vocês puderam acompanhar ao longo de todos esses meses um pouco das atividades que nós desenvolvemos com a telesaúde, especificamente a disponibilização das webconferências, que é uma das ferramentas que é utilizada para o processo de teleeducação. E a gente vai falar um pouquinho disso na sequência. É o que nós estamos fazendo agora, né? Utilizando uma ferramenta de teleeducação e que facilita muito as nossas atividades. Eu peço primeiro desculpas pelo atraso, mas não só por questões de natureza técnica, mas nós estávamos em outras atividades e realmente não tivemos como estar um pouquinho mais cedo. Mas agradeço por terem ficado para ouvir um pouquinho sobre o que vem a ser essa telesaúde. Bom, então eu trago para vocês, mesmo que brevemente, um conceito da telemedicina que é adotado pela Organização Mundial de Saúde, que diz que a telemedicina compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde nos casos em que a distância é um fator crítico. Esse é um ponto fundamental. A telemedicina, tanto a telemedicina e a telesaúde, elas preconizam equacionar esse grande ponto que é a distância como um fator crítico para não só a capacitação dos profissionais, mas sobretudo para a prestação dos serviços de saúde. Bom, a distância. Tais serviços eles são prestados por profissionais da área da saúde usando tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças e a contínua educação de prestadores de serviços em saúde, assim como para fins de pesquisas e avaliações. Observem que esse conceito ele já traz em si um grande desafio, porque a gente está trabalhando à distância, a prestação dos serviços, o intercâmbio das informações que vão possibilitar a realização de melhores diagnósticos, vão trabalhar a prevenção e o tratamento de doenças, e ainda tem mais uma coisa extremamente importante, a promoção à saúde, e ainda a pesquisas e avaliações. Todas as atividades que são desenvolvidas por meio de telemedicina, por meio de telesaúde, vai resultar, se os gestores assim o quiserem e os participantes, em pesquisas, e essas pesquisas elas servirão também para avaliar a qualidade dos serviços de saúde. E essa avaliação, obviamente, vai servir para a tomada de decisão. A telesaúde, e há sempre aquela questão, telemedicina, telesaúde, qual a principal diferença disso? Bom, basicamente, a gente tem que os estudos relacionados à telemedicina, eles vieram no primeiro momento. Então, no primeiro momento, quando nós tínhamos, dentro da história da informática médica, a gente teve primeiro o quê? Os sistemas de informação, eles eram utilizados para práticas administrativas. Então, no primeiro momento, a informática foi utilizada na saúde mais para uma questão administrativa. No segundo momento, ela começou a ser utilizada
uma perspectiva assistencial. E é aí onde ganha força a telemedicina. Com a expansão do entendimento, uma maior clareza de que o que se deve trabalhar é numa perspectiva de equipes multiprofissionais, aí o termo se alargou para abarcar as práticas dessas equipes. Então, quando a gente fala, não que quando a gente fala de telemedicina esteja falando só do médico, não. O médico está tendo aí, obviamente, todos os seus aliados. Mas quando a gente fala em telesaúde, a gente tem toda essa complexidade do trabalho das equipes multiprofissionais. Então, eu estou falando de teleenfermagem, eu estou falando de terapia, eu estou falando de terapia ocupacional, enfim, eu estou falando de psicologia, eu estou falando de uma gama bem maior de profissionais que estão imbuídos desse mesmo espírito que é trabalhar a questão desses recursos tecnológicos aplicados à assistência e à formação de sujeitos à distância. Bom, então o que seria a telesaúde? Basicamente, vocês observam que é um conceito bem mais sintetizado, mas ele representa absolutamente todo o entendimento que se tem de forma concisa nessa área. Então, de acordo com Mello e Silva, a telesaúde seria o uso das tecnologias de informação e comunicação para transferir informações de dados e serviços clínicos, administrativos e educacionais em saúde. Se a gente pega essa definição, mesmo que ela, em sendo mais enxuta, ela abarca todos os elementos que a definição da Organização Mundial de Saúde também abarca. Bom, o que seriam, pois, os benefícios aí da área de telemedicina e telesaúde? Ora, a primeira coisa que a gente tem é a facilitação do acesso às informações de saúde. Como que isso se dá? Ora, eu posso me conectar a inúmeros pontos em todo o país e até no exterior. Então, eu posso trocar, eu posso intercambiar, eu posso facilitar, eu posso disponibilizar informações, as mais diversas possíveis, em saúde, para que os profissionais e até mesmo os usuários possam ter acesso a essas informações. Então, seja mais clara. Por exemplo, eu posso utilizar um recurso como esse de webconferência, eu posso utilizar a disponibilização de bases de dados em pesquisa em saúde, como, por exemplo, a gente tem o portal de saúde baseado em evidências. Eu posso, através, por exemplo, do programa Telesaúde Brasil Redes, disponibilizar, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, disponibilizar via internet uma gama de informações e posso possibilitar que os profissionais, através de fóruns e listas de discussões, possam acessar e compartilhar as informações, compartilhar as experiências e ainda esse ponto que é o ponto seguinte, o compartilhamento das inovações. Porque essas experiências, as pesquisas realizadas que acabam desaguando em inovações, essas inovações elas podem ser compartilhadas e eu posso saber que existe algo novo, seja uma tecnologia de equipamento, seja uma metodologia de trabalho, seja um tratamento que é inovador e que pode ser compartilhado, que pode ser adotado nas minhas práticas enquanto
profissional aí da área da saúde. Bom, uma outra questão é o enfrentamento das dificuldades para o transporte de pacientes especiais. Veja, hoje a gente tem no nosso país o quê? Uma lotação e um verdadeiro inchaço. Isso está aí todos os dias, a gente observa pelas grandes filas nos hospitais, pelo número de consultas que precisam ser marcadas e que muitas vezes, de especialidades que muitas vezes elas não são. E aí eu sempre costumo dizer que a gente consegue evidenciar muito bem o lado negativo, né? Os problemas que o SUS enfrenta, mas nós temos também experiências riquíssimas, belíssimas. Óbvio que a nossa população ainda não é atendida como deveria ser, mas nós temos programas de excelência, nós temos tratamentos de excelência, e nós temos também muitos casos de excelência em nossos hospitais. Vejam, os hospitais universitários em si são grandes exemplos disso e acabam recebendo, para além da sua capacidade, justamente por questões como essa de encaminhamentos muitas vezes indevidos e até a demanda espontânea dos sujeitos pelo atendimento sem antes ter passado, por exemplo, por uma unidade básica de saúde. Então, nós enfrentamos muitos problemas para que o usuário consiga chegar onde? Chegar no atendimento do especialista. Aí a gente vê tem que vocês passam noites e dias em filas imensas para terem uma consulta. Ora, instalando-se programas de telesaúde nas suas mais diversas especialidades, nós evitamos, por exemplo, esses deslocamentos desnecessários. Por quê? Porque eu posso trabalhar com teleconsultoria ou com telediagnóstico, que é o que exatamente? Que também está lá mais na frente, mas a gente já adianta. Que é a possibilidade de um paciente estar, por exemplo, no município de Maravilha, que é um dos mais distantes aqui no estado de Alagoas, por exemplo, e ter a possibilidade de realizar uma consulta cardiológica, onde eu posso, através da instalação de eletrocardiogramas, por exemplo, lá na unidade básica de saúde, captar os sinais e realizar esse exame junto ao paciente, passar para um especialista, um cardiologista aqui no hospital universitário e ele laudar aquele exame. Isso faz com que, por exemplo, eu evite que esse paciente venha para uma consulta aqui. Então, eu já consigo enfrentar esse problema da dificuldade aí para o transporte dos pacientes especiais. Numa palestra que a professora Magdala Novaes ministrou aqui em um dos nossos seminários de telemedicina e telesaúde, ela apresentou o relato de um caso de um paciente que foi transportado para o atendimento de um local no interior para a capital e nesse deslocamento, e aí a gente sabe, vai o motorista da ambulância, o acompanhante, o paciente, um profissional da área de saúde, em boa parte das vezes. E o que aconteceu? Ocorreu um acidente, morreu todo mundo, só não morreu o paciente. Olha como o cabra era de sorte, né? Então, o transporte em si ele também é perigoso, dependendo da situação. Então, você já evita esse deslocamento. E isso também significa gastos para o município, porque você precisa manter
todo um aparato e manter financeiramente todo um aparato que poderia ser reduzido se tivéssemos a disponibilização do serviço de telesaúde. Outra coisa, a transformação dos processos de marcação de consultas especializadas. Por quê? Porque quando eu tenho um sistema de telesaúde, as demandas por consulta, elas são monitoradas e elas são melhor encaminhadas. A gente tem, dentro das equipes, o que se chama de profissional regulador. Quem é o profissional regulador? É aquele profissional responsável por regular a demanda por consultas especializadas. Então, ele consegue direcionar melhor, em decorrência do caso que se apresenta a ele, para onde ele vai encaminhar esse paciente. E isso, obviamente, muda esse processo aí de marcação de consultas especializadas. Há também a questão da promoção da educação e requalificação permanente dos profissionais da área de saúde, através de cursos, capacitações, webconferências, ambientes virtuais de aprendizagem e uma série de recursos que podem ser utilizados para essa prestação aí de qualificação e de educação desses profissionais. Um ponto extremamente importante relaciona-se a quê? A diminuição dos custos com a saúde. Óbvio, com tudo aquilo que eu já mencionei com relação a deslocamento, com relação à rede de profissionais que se formam, a capacitação dos profissionais à distância, eu também tenho, obviamente, uma redução desses custos, porque, por exemplo, no que diz respeito à capacitação de profissionais, normalmente as secretarias municipais de saúde mandam, enviam os seus profissionais para fazerem os cursos de atualização e de qualificação. Com isso, o profissional ele tem que, na totalidade, não é nem na grande maioria das vezes, na totalidade das vezes, se ausentar do ambiente de trabalho por um período, às vezes, bastante longo, então pense uma semana, 2, cursos que duram mais tempo, você acaba tirando o profissional das suas funções. Você tem que arcar com custos de hospedagem, com custos de alimentação, com custos de transporte e ainda com os custos dos cursos que são promovidos. Você precisa pagar professores, enfim, infraestrutura, tudo aquilo que está sendo demandado ali. Quando você tem uma capacitação que é à distância, uma das coisas que você tem, por exemplo, é a não necessidade do profissional se ausentar do trabalho, porque aí ele consegue fazer o curso em todos os horários que lhe forem convenientes. Então, ele tem mais autonomia para trabalhar a sua capacitação. Então, ele não precisa sair do ambiente de trabalho para poder fazer o curso, ele administra o tempo dele. E, consequentemente, o município não perde no serviço, não gasta, porque os cursos que são em AD, eles têm um custo infinitamente mais baixo que os cursos presenciais. Então, se eu não desloco o meu profissional, eu não preciso necessariamente gastar com deslocamento, com hospedagem, alimentação, enfim, com todas essas questões que eu mencionei até o momento. Então, há realmente uma redução dos custos aí para a capacitação dos profissionais. Bom, quais são as aplicações básicas aí da telemedicina e da telesaúde? Você tem, por exemplo, a segunda opinião formativa. Ora, o que é a segunda opinião formativa? Nada mais é do que os profissionais, porque um profissional que entra
em contato com outro profissional, usando esses recursos aí, tecnológicos, para compartilhar um determinado caso clínico, estudar um determinado caso clínico e, a partir desse estudo, ele pode ter a opinião do médico especialista, ele pode aprender com o colega, ele pode buscar essa segunda opinião para quê? Para a sua formação. Então, a segunda opinião formativa ajuda no processo de qualificação dos profissionais. A teleassistência, que é quando eu consigo assistir aos meus pacientes à distância, usando esses recursos tecnológicos. É importante chamar a atenção para uma coisa. No Brasil, a gente tem ainda grandes dificuldades no que diz respeito à legislação que deixe de forma mais clara, que regule de forma mais clara esses serviços de teleassistência. Por quê? Porque hoje no Brasil o que é permitido, segundo o que se tem enquanto normativa, é os serviços de teleconsultoria. Então, isso por uma série de questões, sobretudo pelas questões de ordem de segurança da informação. O que a gente tem é que atualmente se é permitido que a teleconsultoria seja realizada via o quê? Um profissional. Então, eu tenho um paciente aqui, o paciente está sendo atendido pelo profissional e, a partir desse atendimento aí do profissional, esse profissional se comunica com outro profissional que está em outro ponto, oferecendo esse apoio, esse auxílio à assistência. E aí sim, eu aqui com o meu paciente tenho um caso aqui e o outro médico que está do outro lado da linha, ele pode me ajudar a prestar assistência a esse paciente, discutindo comigo o caso clínico dele, ouvindo as queixas do paciente, acompanhando a evolução desse paciente. Então, esse processo de teleassistência, ele pode ser dado à distância aí com os recursos da telesaúde. Uma outra questão é o telediagnóstico. O telediagnóstico, como eu já falei para vocês, eu dei o exemplo da cardiologia, onde a gente tem a cardiologia, a gente tem inúmeras possibilidades. Uma das questões que nós estamos trabalhando hoje aqui no hospital é a teledermatologia. Que ideia que a gente consiga, eu tenho um grupo de alunos e tem alguns profissionais bem renomados, como a professora Clóvis Tavares, que trabalha com a dermatologia também, que vai fazer parte aí da nossa equipe. E aí eu tenho 4 pessoas trabalhando a teledermatologia com a gente, trabalhando, mas a gente está estudando, está pesquisando a teledermatologia, a gente não está realizando ainda a teledermatologia, porque a ideia é que consigamos implantar o serviço de teledermatologia no estado. Aí sim, a gente teria um profissional dermatologista aqui no hospital e que, disponibilizando esse serviço, seja capaz até de fazer o telediagnóstico, ou seja, diagnosticar à distância os casos que possam existir. A gente tem, um dos mais fortes realmente é a cardiologia, mas há um trabalho também muito, muito significativo já no país com a oftalmologia, mas isso ainda precisa avançar bastante. Então, o telediagnóstico é extremamente importante. Hoje, em alguns países, a gente tem a possibilidade do paciente se consultar com o seu médico à distância, sem a necessidade de estar acompanhado com outro médico. Porque lembram que eu falei que no Brasil a teleconsultoria só é permitida quando eu tenho um profissional de saúde aqui do meu lado, que se comunica com outro profissional de saúde
e que consegue fazer essa assistência. Em muitos países já é possível, como por exemplo, na especialidade da psicologia, já se é utilizado muito o paciente entrar em contato direto com o seu médico e fazer as suas consultas. Aqui no Brasil isso é extremamente, até ocorre, viu? Não vou dizer que não ocorre, mas o que é preconizado é que todo esse trabalho seja feito com 2 profissionais simultaneamente, o que está com o paciente e o que está à distância. Bom, a outra coisa são os cursos contextualizados à distância e os objetos virtuais de aprendizagem. Um exemplo muito bom e muito claro que a gente tem de objeto virtual de aprendizagem que é muito utilizado, é o homem virtual. O projeto do homem virtual, e também tem o projeto da mulher virtual, isso é interessante. Foi desenvolvido pela equipe do professor Dr. Shaolin Duan, da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP. É um trabalho fantástico e é uma ferramenta maravilhosa para promover o processo de ensino a partir da realidade em 3D. E o que é interessante é que você tem um homem virtual que você pode, junto com os seus alunos, trabalhar questões de saúde. Então, vamos trabalhar cardiologia, vamos trabalhar neurologia, vamos trabalhar dermato, enfim, existe uma série de possibilidades para que haja o aprendizado através ali do homem virtual, que é um recurso bastante interessante, porque ele desperta, e ele é muito milimétrico, ele é muito preciso, e ele desperta, obviamente, nos alunos uma maior atenção para o aprendizado. Bom, esse é só um dos exemplos. A gente tem no país também um grande acervo de objetos virtuais de aprendizagem, e aí tem em todas as áreas do conhecimento. E na área da saúde, o que a gente tem hoje enquanto maior destaque é o homem virtual. Mas outros objetos como vídeos, vocês vão ver muito no canal do YouTube, por exemplo, vídeos. Uma outra coisa que tá começando a vir com força na verdade, a impressão 3D, que aí deixa de ser um objeto virtual, mas passa a ser uma materialização das partes do corpo humano, que, por exemplo, a gente teve recentemente a palestra do Dr. Ricardo Bessa aqui no nosso ciclo de webconferências, que trouxe essa magnífica possibilidade de você fazer protótipos de peças anatômicas, de crânios, de maxilares, tudo isso sendo utilizado para quê? Para que isso facilite o aprendizado, para que os profissionais possam se capacitar ainda mais e que possam também utilizar como prótese em outro momento nos pacientes. Então, a gente tem aí N possibilidades. Para que a gente consiga imprimir em 3D, existe todo um trabalho de modelagem computacional que antecede e que pode ser utilizada como objeto virtual de aprendizagem. Quando você tem o protótipo em si, você tem a materialização de tudo aquilo que foi desenvolvido virtualmente para o aprendizado desses sujeitos. A gente tem ainda as palestras virtuais, a Biblioteca Virtual em Saúde. O Hospital Universitário oferece aqui um espaço onde a gente tem alguns computadores que disponibilizam o acesso a bases de dados de periódicos
da CAPES, contra a saúde baseada em evidência, enfim, uma série de bases de dados que podem ser consultadas pelos residentes, pelos profissionais, pelos pesquisadores e por todos aqueles que desejam fazer ou participar de pesquisas aqui no nosso hospital. A biblioteca está ligada aqui à nossa unidade de telesaúde e conta com uma bibliotecária que é a Maria Isabel, que vai estar lá sempre pronta para auxiliar vocês no que for preciso, e ainda a Maiara. Bom, a Biblioteca Virtual em Saúde na escala nacional, a gente tem a BVS do Ministério da Saúde e que tem sido utilizada de forma muito, mas muito grande para a disponibilização dos conhecimentos e dos conteúdos na área da saúde, tem sido utilizada bastante pelas plataformas do Telesaúde Brasil Redes. E aí é importante, por que é importante a disponibilização de uma ferramenta como essa? Ora, nós precisamos efetivamente possibilitar que os pesquisadores, que os estudantes, que os técnicos, enfim, que todos os profissionais possam ter acesso ao conhecimento, porque, afinal de contas, conhecimento gera conhecimento, gera novas experiências, gera inovação e gera possibilidades, o que é mais importante, de avanços e melhorias na assistência, no cuidado, na prevenção, na promoção da saúde e na formação e qualificação dos nossos profissionais. Então, quanto mais recursos informacionais nós pudermos disponibilizar, assim é necessário que se o faça para possibilitar esses avanços, como eu falei. E as comunidades virtuais, que são mecanismos extremamente interessantes de trocas de experiência entre profissionais, entre estudantes, professores, de todo o país. Um exemplo bem claro de uma grande comunidade virtual que nós temos é a rede universitária de telemedicina, que congrega todos os hospitais universitários brasileiros na discussão de temáticas especiais, de interesse especial, que eu vou depois trazer um panorama rápido para vocês. Vou tentar ser mais breve, porque, como eu falo muito normalmente, acaba que o tempo vai se esgotando. Bom, aqui só para vocês visualizarem um pouco na tela de vocês como se dá essa questão aí da teleassistência, da segunda opinião formativa. Vocês podem ver aqui um caso bem interessante, que é o telediagnóstico por imagem. Esse telediagnóstico por imagem ele pode ser feito de forma síncrona ou assíncrona, assim como as demais, assim como a teleassistência, assim como segunda opinião formativa, também podem ser feitas de forma síncrona ou assíncrona. Como é a forma síncrona? A forma síncrona é em tempo real, ou seja, os profissionais estão interagindo igualzinho nós estamos aqui, em tempo real. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês têm a possibilidade de escrever, comentar, interagir e discutirem comigo em tempo real, aqui, agora, ao vivo e em cores. E a assíncrona é quando eu faço a demanda do diagnóstico ou a demanda da consulta via a plataforma. Então, eu disponibilizo os dados lá, são plataformas específicas, são sistemas de informação específicos que são utilizados. Então, eu apresento a demanda e o profissional tem um intervalo de tempo para me responder, que varia de 24 a 72 horas, e isso é definido
no programa de telesaúde que é instituído nas unidades, que são as mantenedoras desses programas. Bom, o que eu falei para vocês da teleconsulta, teleconferências, coletivos iguais, e o exemplo aqui de aplicação, que é a mesma coisa que a gente está fazendo agora, nesse exato momento, que é as webconferências. Hoje nós utilizamos uma ferramenta muito interessante, que é a mConf, que foi desenvolvida e está sendo melhorada cada vez mais pela equipe da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e da Rede RUT, né, que é a Rede Universitária de Telemedicina. Nos dá a possibilidade de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, ao acessar esse endereço que vocês acessarem, poderem assistir às webconferências e interagir em tempo real. Uma coisa importante é que quem não assiste, e a gente tem uma ferramenta bacana, que é a de gravação, quem não teve condições de assistir à webconferência hoje, agora, por um problema ou outro, pode acessar posteriormente. No nosso caso aqui, do Hospital Universitário e da nossa unidade de telesaúde, nós estamos disponibilizando no canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, vocês podem pesquisar lá a unidade de telesaúde aqui do UPA, e vocês vão encontrar o conteúdo de todas as webconferências que já foram ministradas aqui pela unidade de telesaúde. Então, acessem, assistam, compartilhem, aprendam um pouco mais, porque existe uma gama, existem palestras que vão desde a saúde da mulher, passando pelo tabagismo, passando pela biblioterapia, aspectos nutricionais, enfim, nós temos várias, saúde de populações quilombolas, a gente tem muito material já disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, acessem, que é uma oportunidade de quem ainda não viu, rever. E até para os meus alunos que faltaram aula, né? Precisam fazer aquele resumozinho da participação, para ver se vocês assistiram mesmo, vão lá que ainda dá tempo. A Érica está dizendo que me ama. Muito obrigada, Érica. É recíproco, viu? Vai fazer a leitura. Já com essa sua conversinha, viu? Estou de olho em você. Bom, então esse é o recurso. E as iniciativas? Faz mesmo, viu? As iniciativas brasileiras da Rede RUT, eu chego já lá, Arthur, nas ações do Telesaúde do HU. As iniciativas brasileiras aqui da Rede RUT, que é um destaque, vocês podem ver que hoje existem 118 núcleos aí em operação no Brasil. Isso é muito bacana. A gente tem em média 68 grupos especiais, grupos de interesse especial. Gente, como é que funciona isso? Como é que funciona a Rede RUT? A Rede RUT funciona da seguinte maneira. Os hospitais universitários foram equipados com os aparatos tecnológicos que permitem a conexão por videoconferência, que é diferente da conexão por webconferência e que necessita que, por exemplo, para vocês aqui em Alagoas participarem de algum grupo de interesse especial, vocês devem se dirigir ao Mini Auditório 2 no dia do SIG, né, que vem do Special Interest Group, que é uma sigla de língua inglesa, que quer dizer grupos de interesse especial. A Rede RUT
opera com mais ou menos uns 68 grupos de interesse aí especial. E tem sempre um médico, um enfermeiro ou um outro profissional de saúde que é responsável pelo SIG. Há uma agenda anual onde tem todas as temáticas que serão discutidas ao longo do ano e vocês podem vir participar e interagir. Requer uma tecnologia bem mais pesada e bem mais cara, mas que também nos dá uma possibilidade de uma qualidade muitas vezes melhor. Em que pese o fato da gente ter alguns problemas, porque também exige uma largura de banda maior para rodar o sistema, que é um pouco mais pesado, mas faz com que você tenha essa possibilidade de se conectar por videoconferência com todos os outros hospitais do país. Gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você pode estar falando com os melhores especialistas do Sírio-Libanês, do INCOL, do Hospital de Clínicas de São Paulo, do HU, o FAO, que é também um hospital que, na minha concepção, tem avançado e avançado muito, tem muitos desafios ainda e a gente tem discutido muito isso no nosso PDE, no nosso Plano de Desenvolvimento, mas que tem uma contribuição significativa para o estado de Alagoas. Então, é referência no estado, na média e na alta complexidade, e tem realmente muito o que contribuir. Bom, então a Rede RUT conecta esses profissionais de todos os hospitais universitários através desses grupos de interesse especial. Então, são vários os grupos, vocês podem acessar rut.rnp.br, ver qual grupo que interessa a vocês e procurarem os professores de vocês para participarem, procurarem a gente aqui na unidade de telesaúde para dizer, vai ter, eu estou interessado em participar do grupo tal, como é que eu faço? A gente dá todas as coordenadas que vocês podem participar. Perdão. Bom, quais são os impactos previstos pela Rede RUT no Brasil? Primeiro, o impacto científico. O impacto científico é o crescimento da colaboração científica regional, nacional e internacional, resultando em aumento de indicadores de produção científica. Gente, isso é fantástico. Por quê? Porque tem profissionais que estão trabalhando juntos, discutindo juntos, pesquisando juntos e podendo propor melhorias e podem transformar todas essas experiências em quê? Em artigos científicos, em livros, em capítulos de livros, em videoaulas, em produção de material didático, tudo isso em inovação e até em patentes. A gente tem aí pesquisas maravilhosas e que são discutidas e que surgem através desse processo de colaboração aí entre os profissionais. A introdução de novos meios de ensino à distância, contribuindo para a formação de recursos humanos, o aumento da produção científica em regiões hoje ainda sem contribuição significativa. Vejam, o Amazonas, por exemplo, tem destaque nacional no que diz respeito à telesaúde. E aí eu sempre falo, gente, é incrível e eu me recuso a acreditar que não há possibilidade de avançar, pois se a gente consegue levar a telesaúde para uma área que em sua maior parte da extensão territorial, eu acredito que talvez 70%, eu não tenho esse dado, né, gente, mas é algo em torno disso, e que suas vias são todas fluviais, em que a gente consegue só mandar por via satélite. Então o professor Reinaldo tem um trabalho, agora acho que ele assumiu a reitoria, agora é Pedro Máximo
que está, se não me engano, esses dias eu estou sem contato, que está assumindo a telesaúde lá. Se a gente consegue levar via satélite para todos esses pontos que a gente consegue levar, se a gente consegue levar no Amazonas, a gente consegue levar em qualquer região do país. Então, é importante atentar para que a telesaúde é uma construção, mas é uma construção coletiva. É necessário interesse político, é necessário vontade política, é necessário gente entusiasmada mesmo para fazer com que a gente tenha telesaúde no nosso estado. Bom, então eu queria dizer que, por exemplo, o Amazonas tem uma produção científica gigantesca já com relação a isso. A disseminação também dos resultados das comunidades científicas, acadêmicas e governamentais, você pode, via essas conferências, fazer uma série de eventos que podem divulgar e fortalecer essas comunidades científicas e conscientizar as autoridades a respeito da situação nacional, estadual e municipal da saúde. Bom, impacto tecnológico, novas ferramentas de tecnologia de apoio à capacitação à distância, estimula a criação de material pedagógico especializado, isso é extremamente importante, tem a ver com os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, estimula a integração dos especialistas em discussões e o monitoramento dos pacientes à distância. Isso é muito bacana. Por exemplo, no Hospital Italiano de Buenos Aires, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu visitei eles lá em Buenos Aires, é o hospital italiano, porque é como a gente não tem o sírio-libanês, né? Então a gente tem o hospital português, então a gente tem lá em Buenos Aires o hospital italiano de Buenos Aires, tem um trabalho interessantíssimo que eles fazem todo o monitoramento de pacientes à distância e eles ainda, através, óbvio, de dispositivos tecnológicos, você vai mapeando os sinais vitais dos pacientes, mas para além disso eles fazem também busca ativa. Veem o que é que está acontecendo, por que o paciente não veio às últimas consultas, se veio, como está, e que tem todo o processo de acompanhamento. E isso é um impacto tecnológico também bem grande, tecnológico e assistencial. O impacto econômico, redução substancial do custo de acesso à rede, redução dos deslocamentos desnecessários de pacientes e as filas enormes, e a detecção prévia de surtos em regiões remotas. Isso é muito importante também, porque a gente consegue prever nas regiões remotas surtos. Então, você já consegue prever, já consegue também disponibilizar um aparato que possa atender a situações como essas. E o impacto social, a inclusão digital em saúde, a melhoria do atendimento e agregar também valor ao programa de estratégia de saúde da família. Bom, aqui tem uma série de experiências, Minas, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, com seus respectivos programas, o foco dos seus programas. Por exemplo, Minas, muito na teleenfermagem, na telemedicina, na telesaúde bucal, isso voltado muito para a educação permanente, telediagnóstico. Tem Pernambuco, a Rede Lutz é referência nacional, a gente tem Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Amazonas, Ceará. Ceará tem um trabalho belíssimo, sobretudo com educação em saúde. Goiás também tem avançado. E Alagoas, a gente tem, sim, a pretensão de avançar ainda mais em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente possa disponibilizar um serviço que já foi, inclusive, anunciado, e até um dos itens que é questionado pelo Arthur, que é a questão da telereumatologia. A gente está ainda com houve algumas mudanças no Estado e a gente tem agora uma nova gestão no núcleo de saúde, no núcleo de telesaúde de Alagoas, que é o NUTEAL, e a gente está esperando a capacitação dos nossos radiologistas
para que a gente já possa ofertar para todo o Estado tem 280 pontos de telesaúde, pelo programa Telesaúde Brasil Redes. São muitos pontos nas unidades básicas de saúde que já poderiam estar recebendo esse serviço aí de teleconsultoria aqui por parte do hospital. Mas essa semana eu vi uma reunião com a nova coordenadora e já vou traçar a agenda para a gente fechar essa questão que já me inquieta há bastante tempo. Infelizmente, Arthur, realmente falta muita vontade política para manter essa estrutura adequada nos municípios para a implementação e efetivação dessa rede. Realmente, concordo. O Telesaúde Brasil Redes, aliás, todos os municípios têm pelo menos um ponto de telesaúde. A gente tem as duas macro-regiões, Arapiraca e Maceió, responsáveis aí pela implantação dos pontos de telesaúde. Nós avançamos bem mais na segunda macro-região, que é Arapiraca. Temos muito o que avançar ainda na macro-região Maceió, mas ainda falta realmente um maior envolvimento, uma maior vontade. E a gente tem também outros problemas que são estruturais, conexão, atualização dos equipamentos. Daqui a pouco, tudo aquilo que a gente teve enquanto equipamento pode ficar obsoleto. E isso é um grande desafio, é não deixar que isso aconteça. E um outro desafio também que a gente tem colocado aí é a sensibilização, não só dos gestores, mas a sensibilização dos profissionais para que eles possam fazer o uso efetivo da telesaúde, porque os profissionais eles precisam criar essa rede entre si e começar a discutirem esses casos e fazer com que a telesaúde realmente ande, funcione, porque não adianta eu ter equipamentos, não adianta eu ter a política instaurada no Estado, mas se não tiver a participação efetiva dos profissionais, desde o agente comunitário de saúde até o médico, a gente não vai conseguir avançar nada. Então, a gente precisa desse envolvimento aí. Hoje, o Núcleo de Telesaúde do Estado de Alagoas, o NUTEAL, que é da CESAL, ele conta com o apoio do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês podem ver aí na tela de vocês o programa Telesaúde Brasil Redes, que é esse programa que do Ministério da Saúde que tem dado esse suporte aí aos estados para a implantação aí dos seus programas de telesaúde. Ainda tem muito o que se fazer, mas pelo menos os municípios já, boa parte receberão os equipamentos e boa parte já estão devidamente treinados. Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais na disponibilização dos serviços e na contratação dos profissionais que serão os teleconsultores. A Eliana está dizendo que a União dos Palmares não funciona. É uma pena, ainda não está funcionando e é uma pena que a gente ainda não conseguiu avançar tanto quanto gostaríamos. Tivemos um up há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente teve um grande crescimento do programa Telesaúde, mas aí houveram alguns problemas e houve também um declínio. Eu espero, sinceramente, que voltemos com força total. Eu costumo dizer que telesaúde ele funciona por corações apaixonados. Alguns profissionais que são muito apaixonados pela área continuam nessa insistência. E uma coisa que me tranquiliza e que me inquieta ao mesmo tempo é que não é só o estado de Alagoas que se encontra nessa situação. Inclusive, nós já estamos até bem avançados com a capacitação aí, com a instalação e a capacitação aí nesses 280 pontos de telesaúde. Então, temos que avançar mais, mas não somos só nós que estamos nessa situação. Isso também não é realista, né? Para nós. Bom, a gente tem como experiências alagoanas, a gente tem
na UFSISAL, no Núcleo de Telesaúde. A gente tem a unidade de telesaúde aqui do Hospital Universitário, e a gente tem aqui também o Núcleo de Telesaúde do Estado de Alagoas. Lembrando que o CISAL é de Salto, Escola Técnica, e no TEAL que dá apoio ao Núcleo de Telesaúde de Arapiraca e o Núcleo de Telesaúde de Maceió, que são esses responsáveis pelas duas macro-regiões de saúde do Estado. A gente já tem algumas linhas de pesquisa sendo trabalhadas. Eu vou passar aqui, porque já está ficando tarde, até um pouco dos nossos espaços, dos nossos equipamentos, mas a gente tem alguns entraves. Eu ia falar uma coisa para vocês, mas me passou agora para a cabeça. Hei de lembrar. Mas a gente tem ainda alguns entraves. E a gente tem entrave com relação às conexões, à infraestrutura de banda larga para atender em alta velocidade essa demanda e essa transmissão, intercâmbio aí de dados, informações, sobretudo de imagens clínicas, porque imagem é pesada, é bem mais complicado você fazer isso. A gente precisa de bases de apoio bem equipadas e com profissionais bem treinados e qualificados. Esse é um grande desafio também. A gente precisa de uma maior disseminação das potencialidades da telesaúde. Então, um dos desafios de um trata é que ainda há pouca disseminação dessas potencialidades e a gente tem pouco envolvimento dos sujeitos. E ainda a questão das tecnologias seguras. Então, como eu falei, precisa de mais envolvimento. Eu convido a todos que estão assistindo para que possam fazer parte, junto com a gente, desse programa de telesaúde, propor teleconsultorias, propor webconferências, propor cursos de capacitação e nos ajudar a fortalecer ainda mais a telesaúde. Um ponto importante que é um entrave é a questão das tecnologias seguras. Isso é um entrave porque eu preciso disponibilizar a informação clínica, a informação em saúde, ela é muito delicada, ela é de cunho sigiloso. Então, eu preciso ter tecnologias que me garantam a transmissão segura desses dados e dessas informações. Para que eu não venha a ter nenhuma invasão, nenhum vazamento de informações e que eu não exponha tanto os meus profissionais de saúde, mas como, sobretudo, os nossos pacientes. Algumas perspectivas futuras, segundo Melo e Silva, a repasse de conteúdos didáticos pedagógicos de centros mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos. A gente tem, por exemplo, os cursos do Cid Libanês, do INCOR, Ministro, onde a gente tem Sentinelas em Ação, a gente tem aí programas de CID, de residência multiprofissional. Então, alguns conteúdos didáticos pedagógicos desses centros mais desenvolvidos já estão sendo repassados para outros centros menos desenvolvidos. Com perspectiva também a simulação de atos médicos. Isso é importantíssimo mesmo. Por quê? Porque você pode trabalhar a educação desses profissionais capacitando por meio de simulação. As questões da realidade virtual são bastante interessantes, porque quando você usa essas tecnologias, você consegue simular o ato sem pôr em risco o paciente. Você vai simular, você vai testar quantas vezes forem possíveis até você conseguir a precisão ali. Hoje a gente faz isso muito nos laboratórios, que a gente trabalha com anatomia, então a gente pode simular isso em realidade virtual, em 3D, enfim, em pontos de aprendizagem, isso é bem bacana. Tem um outro ponto, que é a publicização e o uso rotineiro de prontuários eletrônicos. Prontuário eletrônico, o Bruno Moraes deu uma palestra muito boa aqui para a gente, acessem lá no YouTube,
sobre a questão do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico é fundamental nessa perspectiva da telesaúde, porque se nós conseguirmos ter prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde, uma plataforma unificada com os hospitais, que é também um grande desafio, mas que a gente já tem isso em alguns estados, não estados em sua totalidade, mas em alguns municípios de alguns estados, como por exemplo, a gente tem em Belo Horizonte isso bem integrado. Se você tem um prontuário eletrônico lá do paciente na unidade básica de saúde, interligado com o hospital, você pode aí discutir o caso do paciente de forma mais rápida, de forma mais clara, de forma mais precisa, porque os profissionais eles vão ter acesso direto a essas informações que estão no prontuário. Então, eles compartilham o prontuário eletronicamente e fazem essa discussão, como a gente está fazendo aqui em tempo real, igual uma das imagens que eu mostrei para vocês anteriormente. Cadastro de pacientes crônicos ou com necessidades especiais, aí a gente tem a questão do telecuidado e do telemonitoramento, a formação dos bancos de dados com amplitude universal para o desenvolvimento de pesquisas, isso também é fantástico, a redução dos custos, a ruptura das barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas, isso para mim é espetacular, porque você pode estar de qualquer lugar que você estiver, você pode estar em contato com os melhores profissionais e você pode se tornar um dos melhores profissionais também, se já não o e pode desenvolver cada vez mais as suas potencialidades. Isso é fantástico. O telemonitoramento do serviço de pacientes e a integração entre os profissionais de saúde e a comunidade, além de muitas outras. Só uma coisa rapidinho aqui para o Arthur. Arthur, respondendo a sua pergunta, você ainda está aí, tá? Tá. Respondendo aí a sua pergunta, o que a gente pretende fazer no HU em 2016? Bom, a ideia é que a gente implante os serviços de teleconsultoria. Já está certo que ainda, dependendo do treinamento, como eu já falei para vocês, e a gente operacionalizar e efetivar, sai esse ano, que é o da teleradiologia. Então, perdão, telerreumatologia. Me perdoe. É o da telerreumatologia. Então, a gente tem 2 profissionais que foram disponibilizados para prestar teleconsultoria. A gente vai contar com o Dr. Jean Paolo e com a doutora Sasha, que é a doutora Sasha, que vão trabalhar com a gente. O doutor Tiago, que é o chefe da reumatologia, também é um entusiasta da proposta, e nós vamos disponibilizar o serviço de telerreumatologia. Vamos dar continuidade aos ciclos de webconferência e ainda vamos trabalhar a questão da disponibilização dos cursos de capacitação para os profissionais de saúde via ambiente virtual de aprendizagem e a plataforma Moodle. Vamos também mapear, a ideia é que a gente faça um mapeamento aí, faça bem esse diagnóstico das demandas por serviços de teleconsultoria e que a gente possa, de acordo com essas demandas, definir se a gente vai trabalhar cardiologia, dermatologia, pediatria, obstetrícia. Bom, de acordo com o que for mais forte enquanto demanda, é o que a gente vai trabalhar para o ano que vem. A proposta é que a gente disponibilize pelo menos dois e disponibilize com qualidade 2 serviços de teleconsultoria, que a gente continue o ciclo de webconferência e que a gente trabalhe os cursos de capacitação. Uma perspectiva também, Arthur, se tudo der certo, trabalhar em parceria com a UnaSUS, que é a Universidade Aberta do SUS,
para que a gente possa ter também uma possibilidade aí de formação muito, mas muito maior aí para os profissionais de saúde no nosso estado. E ainda vamos dar continuidade, Felipe, meu assessor aqui, professor os SIGs, exatamente, vamos dar continuidade aos SIGs, que são, como eu falei para vocês, os grupos de interesse especial, que são vários disponibilizados pela rede RUT e que vocês podem acessar vindo aqui para entrar em contato com a gente, e o Mini 2 a gente vê a agenda e vocês podem participar tranquilamente. Então, temos muitas ações aí para o final de 2015, para o ano de 2016, então temos grandes desafios. E Arthur, não sei se você é da área e de onde você é, mas sinta-se convidado, já tá dito aqui, né, da terapia ocupacional. Sinta-se convidado a participar junto com a gente e que a gente possa fortalecer ainda mais aqui no estado essa área que realmente carece de um olhar especial, porque vai facilitar a vida de muitos dos nossos pacientes. O José Bernardo está dizendo que no estado já tem prontuário eletrônico na Santa Casa. Tem na Santa Casa, tem no Hospital Universitário, tem na Unimed, tem várias instituições de saúde. O que a gente não tem, Bernardo, é o prontuário eletrônico do paciente totalmente integrado. Então, cada uma dessas instituições que eu mencionei possui o seu prontuário. E o Arthur estava me perguntando o que eu acho do prontuário unificado. O prontuário unificado é um grande sonho que a gente tem. Eu particularmente sou entusiasta, sei das dificuldades, são muitas as dificuldades. Olha, você imagine, Arthur, para a gente implementar um prontuário eletrônico do paciente em um hospital. Já é uma dificuldade gigantesca, porque primeiro a gente precisa do software, né? A gente precisa do prontuário eletrônico do paciente. Esse prontuário ele não é gratuito, ele precisa de um investimento financeiro bem grande. Convencer as instituições a fazerem esse investimento financeiro é o primeiro grande desafio. O outro desafio é o parque tecnológico. Você precisa ter um parque tecnológico apropriado para rodar esse sistema de prontuário eletrônico do paciente. Para além disso, você tem que sensibilizar toda a equipe a usar essa nova ferramenta, porque não é todo mundo que está disposto a usar o prontuário eletrônico do paciente. E muitos profissionais deixam de inserir informações que são extremamente importantes porque tem resistência com a ferramenta. E a gente já tem uma dificuldade grande para implantar o prontuário em uma instituição. Tu imagina também, Arthur, eu estou convencida cada vez mais de que tudo nessa vida depende de vontade política. E eu não estou falando de partido político, não. Não estou falando de quem está no governo, não. Estou falando da política, na sua essência mesmo, de querer fazer com que as coisas andem e que as coisas melhorem. Então, para você conseguir unificar esse prontuário, o Ministério da Saúde tem propostas aí, várias propostas, BioSUS, por exemplo, é uma, e o módulo, o aplicativo, por exemplo, o AGHU, que é um aplicativo de gerenciamento para hospitais universitários. Vejam, o desafio é fazer com que o AGHU, ou AGU, como alguns colocam, rode em todos os hospitais universitários do país. É um desafio homérico fazer com que todos esses hospitais rodem com um único tipo de prontuário e que esse prontuário esteja unificado. Por que isso é importante? Isso é importante que se eu tiver um problema aqui e for atendida no hospital lá eu vou de novo para Porto Alegre. Gostei tanto de ficar lá esses dias. Se eu for atendida em Porto Alegre, o profissional lá vai poder acessar todos os meus dados e vai poder me atender melhor. Então,
É um desafio gigantesco. Já vocês imaginam, a gente implantar a telesaúde aqui em Alagoas, são 102 municípios, um estado pequeno, já é um desafio gigantesco. Imagina você implantar a telesaúde num estado como Minas, que tem mais de 800 municípios. Se Espírito, não me engano, são 863, 853, uma coisa assim. É um desafio gigantesco. E aí você imagina, para além disso, implantar prontuário eletrônico do paciente no país inteiro. É um desafio homérico. Mas eu acredito ainda que um dia a gente vai conseguir essa proeza. Eu ainda acredito, espero. Pelo menos telesaúde no estado todo, eu tenho fé. Nem que eu trabalhe até ficar velhinha, aposente, só mexendo com esta bendita área, mas eu ainda hei de ver telesaúde rodando e rodando com qualidade no nosso estado. Pelo menos é para isso que eu tenho trabalhado e me dedicado nos últimos tempos. E eu sei que tem muita gente que é entusiasta que vai me ajudar nisso também. Bom, de modo geral, é só, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre telemedicina e telesaúde. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu dei uma acelerada porque primeiro eu cheguei atrasada para começar, né? Uns 15 minutos atrasada para começar. E depois, porque eu falo demais. Eu já abri para pergunta e continuo falando aqui. Então, minha gente, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade e podem fazer. E, não? Além das que já tem? Ah, Arthur, e para terapia ocupacional, Arthur, pronto. Só porque eu acho que eu não cheguei a te responder. Arthur, eu não sei o que é que você desenvolve lá na terapia ocupacional, o que você está trabalhando, mas as possibilidades de terapia ocupacional são muitas. A gente pode sentar, conversar, ver que tipo de projeto a gente pode desenvolver e construir isso aqui no hospital. Então, não sei se você é daqui do HU, de onde que se você é profissional, se você é estudante, mas eu estou aqui à inteira disposição para que a gente possa trabalhar assim juntas, questões da terapia ocupacional, como de toda e qualquer área que tenha entusiasmo para fazer isso junto com a gente. Então, me procura aqui que a gente discute e tenta avançar. Obrigada, Jairo. Tranquilo, sem problema. Temos reunião quarta-feira. Quarta hoje, né? É hoje. Hoje tem reunião do grupo de pesquisa da teledermatologia. Então, quem quiser participar também. Beleza. Obrigada, Érica. Esse aqui é o seu ponto no TCC, né? Porque esse aqui eu não estou ligada. Estou esperta, viu? Gente, obrigada a todos vocês pela participação. Nosso tempinho está aí acabando. Arthur, obrigada a você pela participação, pelas perguntas. Entre em contato. Ó, meu contato está aí, vocês... Estou fora aqui, saiu. Mas vocês podem anotar aí, é rosimota@yahoo.com.br. Vou anotar para vocês. Estamos aí, tá? Obrigada, 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 obrigada.
Gente, eu falo tanto que até a garganta secou. Obrigada por tudo. Obrigada pela participação.